Oração fortíssima a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Anjo da Guarda para uma vida muito melhor. Eu sou Renato, e hoje, gostaria que você me acompanhasse em uma poderosa oração, para que Deus abençoe sua vida com todas as graças que você precisa. Precisa de paz na sua família? Quer um relacionamento mais feliz? Gostaria de ter uma ajuda em suas finanças? Precisa de uma cura para sua enfermidade? Então venha rezar comigo, para que por meio dessa intercessão, Deus lhe conceda tudo o que você precisa para ter uma vida próspera em todas as áreas. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Mãe de Deus, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e Santo Anjo da Guarda que acompanha cada passo, pensamento e respiro daqueles a quem foi confiado por vontade do Criador, me apresento em oração com o coração inquieto, carregado pela dor que se manifesta no corpo e se aprofunda na alma. O que enfrento não é apenas reflexo de um desgaste natural ou consequência do tempo que passa, mas um fardo mais escuro, nascido de intenções alheias, lançado por alguém que deseja minha queda, que se alegra na possibilidade do meu adoecimento, que trama no silêncio da inveja a minha decadência. Com fé firme e olhos voltados para o céu, peço que Deus, na sua infinita misericórdia, ouça este clamor por intermédio da Senhora que desfaz as correntes mais difíceis e do anjo designado para minha proteção, pois algo invisível, mas profundamente real, vem minando a energia que sustenta meu corpo, provocando sintomas que os olhos do mundo nem sempre compreendem, mas que pesam de maneira constante, como se cada célula carregasse uma carga que não lhe pertence. Há no ar um peso que não nasce de mim, mas que insiste em se fixar, tentando atrapalhar o que deveria fluir com tranquilidade. Não me coloco como vítima diante da vida, mas reconheço que há males que não foram iniciados por minhas escolhas, que se enraizaram pela inveja cruel de alguém que deseja ver minha fragilidade se intensificar, alguém que, mesmo à distância, mentaliza minha perda de vitalidade, como se isso lhe desse prazer ou poder. Esse inimigo, dissimulado ou assumido, não mede consequências ao desejar que minha saúde se corrompa, que minha estabilidade se perca, que minha mente se confunda e meu corpo ceda às doenças, à exaustão, ao cansaço que parece não ter fim. Clamo à Senhora, que com suas mãos puras desfaz os nós mais apertados, para que intervenha diante de Deus por mim. Que cada maldição, cada palavra lançada com má intenção, cada pensamento negativo que tenta se infiltrar em meu organismo, perca sua capacidade de agir. Que toda energia contaminada por sentimentos mesquinhos seja quebrada pelo poder de quem intercede diante do Altíssimo com a autoridade maternal concedida pelo próprio Deus. Que os portões celestes se abram para minha causa, e que o inimigo não encontre mais por onde infiltrar suas vontades corrompidas contra meu corpo. Ao meu lado está o anjo que desde nascimento me guarda. Que esse guardião espiritual permaneça atento, firme, incansável, bloqueando cada investida feita contra mim, interceptando cada desejo maligno, impedindo que qualquer enfermidade plantada com intenção demoníaca se mantenha. Que os lugares por onde passo sejam purificados, que minha casa não seja espaço onde pensamentos destrutivos possam se fixar. Que meu alimento, minha água, meu sono, meu repouso, tudo que me cerca, seja vigiado pelo olhar atento do céu. Que o Senhor escute este pedido por meio dos que Ele mesmo designou como auxílio aos seus filhos, pois minha saúde não deve ser refém da maldade. Que a energia que vem do alto, limpa, restauradora, desça sobre mim, lavando aquilo que foi contaminado pela inveja, expulsando todo resquício de dor plantada com maldade. Que meu sangue seja purificado, que meus órgãos reencontrem o equilíbrio, que meu sistema seja reorganizado em paz, que meu corpo se lembre de como viver sem a interferência negativa que tenta se fazer presente sem permissão. Que nenhuma oração feita contra mim tenha autoridade sobre meu corpo,
Que nenhuma consagração maligna tenha êxito em atingir meus nervos, meus músculos, meus ossos, minha mente. Que o Senhor envie seu socorro através de Maria Santíssima e do anjo que me guarda, para que tudo que foi feito contra minha saúde seja identificado e desfeito pela luz divina. Que o nome daquele que se alimenta de ódio e deseja minha queda perca qualquer domínio sobre minha vida. Que sua língua seja calada diante da minha existência. Que sua mente se perca antes de gerar qualquer plano novo. Que todas as dores que surgem sem explicação, os diagnósticos que não se confirmam, as sensações de fraqueza que vêm e vão, sejam tocadas agora pela mão invisível de quem guarda os filhos de Deus. Que o medo que tenta se instalar seja apagado. Que a sensação de perda, de decadência ou de falta de futuro não encontre mais morada em mim. Que a angústia silenciosa, que nasce quando se sente que algo errado circula ao redor, seja neutralizada. Que meu corpo reaja com firmeza à vida, reencontrando equilíbrio, estabilidade e paz. Peço que tudo aquilo que foi invocado contra mim, seja por palavras, pensamentos, gestos ou rituais, perca completamente a conexão com meu nome, meu sangue, meu corpo, meu lar. Que minha saúde seja preservada por um círculo de proteção que não se rompe. Que as energias que antes se aproximavam com facilidade agora sejam rebatidas com velocidade, impedidas por barreiras invisíveis que só os olhos do espírito reconhecem. Que minha alma, em harmonia com o corpo, se mantenha alinhada com a vontade divina, e que nada do que vem das trevas encontre permissão para atuar. Que o Senhor me cerque com sua presença, e que a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós seja como uma lâmina espiritual cortando tudo que amarra minha recuperação. Que o anjo que me foi confiado continue guerreando em meu favor, sem cessar, agindo em momentos de fragilidade, em madrugadas insones, em dias confusos, quando tudo parece escurecer. Que esse anjo continue iluminando meu caminho, mesmo quando eu não percebo, mesmo quando o cansaço tenta calar a fé, mesmo quando os sinais parecem apontar para o contrário. Minha saúde pertence ao Senhor. Nada que venha da inveja, da maldade, da falsidade, da cobiça ou do desejo de destruição terá mais autoridade sobre ela. Que minha vida siga sustentada por aquilo que vem do céu. Que os pesadelos cessem, que as aflições físicas percam sua base, que os sintomas sejam enfraquecidos e substituídos por bem-estar. Que cada novo dia traga sinais de melhora, que minha mente volte a confiar, que o medo não me paralise, que a memória do meu corpo retome a plenitude que um dia conheceu. Ó Mãe do Céu, desfaz cada nó que impede essa restauração. Ó Santo Anjo, vigia cada detalhe, cada passo, cada noite, cada descanso. Que minha saúde, dom precioso do Criador, seja guardada com zelo e blindada contra qualquer ataque. Que o inimigo se afaste, confuso, derrotado, incapaz de continuar. Que minha voz volte a ter firmeza, que meu coração se tranquilize, que minha respiração seja leve, que a paz, enfim, me abrace de novo. Que o mal que foi desejado se perca no vazio e que minha saúde se mantenha, inabalável, sob os cuidados do Altíssimo. Ó Santíssima Mãe de Deus, invocada com fé profunda sob o título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e ó Santo Anjo da Guarda, companheiro silencioso e atento que me acompanha desde o início da vida, chego diante do céu com o coração inquieto, clamando por uma intercessão verdadeira, que alcance as regiões onde minha voz não chega, onde apenas o Espírito de Deus pode tocar. O amor que existe entre mim e aquele ou aquela que caminha comigo tem sido ameaçado não apenas pelas inseguranças que surgem com o tempo, mas principalmente pelas intenções de quem, mesmo sem permissão, deseja interferir, afastar, confundir e separar o que foi construído com cuidado. Há uma batalha oculta se desenrolando. Olhares maliciosos, palavras falsas, atitudes intencionadas, tudo caminha como se fosse natural, mas carrega uma sombra que não pode ser ignorada. Gente que se aproxima do meu cônjuge com palavras doces, sorrisos treinados e intenções egoístas, tentando plantar dúvida, provocar desejo, destruir confiança. A tentação se disfarça, se esconde sob a aparência de amizade, de simpatia ou de atenção.
Mas quem tem discernimento vê que o propósito é tomar o lugar que não lhes pertence, ocupar um espaço que não foi concedido. O mal, nesses casos, não grita, sussurra, não invade, se insinua. E por isso peço, com toda a minha fé, que a Senhora intervenha, desfazendo esse nó que começa pequeno, mas que pode se transformar em uma rachadura se nada for feito. Meu coração carrega amor, mas também carrega temor. O ciúme tenta crescer em mim não porque não confio, mas porque vejo de onde vem o perigo. A presença daqueles que desejam o que não lhes pertence traz desequilíbrio. Não apenas tentam conquistar o que é meu, mas plantam a desconfiança, criam ambientes de suspeita, alimentam a dúvida, provocam reações que abrem brechas. E uma vez que essas brechas se formam, elas se multiplicam. O diálogo começa a se desgastar, os gestos perdem a naturalidade, e aquilo que antes era espontâneo vira tensão. Tudo isso gera um nó que precisa ser desfeito com urgência. Um nó que amarra a tranquilidade do casal, que sufoca a confiança e que mina, aos poucos, a cumplicidade que une dois corações. Por isso, invoco o olhar da Senhora, que sabe enxergar o que vai além das aparências. Que ela entre, com suavidade e autoridade, nessa situação que não mais pode ser ignorada. Que seu toque desfaça a energia que foi enviada com desejo de destruição. Que as presenças externas que atuam com sedução, com falsidade ou com insinuações sejam afastadas, impedidas de continuar agindo. Que toda tentativa de aproximação com intenção maliciosa seja frustrada. Que o coração do meu cônjuge se mantenha firme, sem se deixar confundir, sem alimentar curiosidade pelo que é ilusão. Que o anjo da guarda, designado por Deus para proteger meus caminhos, atue também nesta relação, vigiando o ambiente, afastando as más intenções, protegendo as conversas, iluminando a mente do meu companheiro ou companheira para que perceba quem se aproxima com falsidade. Que a verdade permaneça clara entre nós. Que a confiança seja restaurada onde já foi abalada. Que o diálogo reencontre sua pureza. Que nenhuma insinuação plantada por terceiros encontre espaço. Que o desejo de fidelidade seja maior do que qualquer tentação, e que os laços que nos unem não se fragilizem diante de palavras falsas ou de interesses baixos. Peço que os sentimentos impuros daqueles que nos cercam não criem raízes em nosso caminho. Que cada palavra dita com intenção de provocar ciúme, confusão ou afastamento perca a capacidade de causar impacto. Que o ambiente onde vivemos e nos relacionamos seja cercado de clareza. Que a paz que vem do alto se estabeleça entre nós, tirando toda a tensão, todo medo, todo ressentimento. Que os olhos do meu cônjuge enxerguem com nitidez quem deseja destruir. Que a sensatez prevaleça diante de tudo aquilo que tenta se disfarçar de carinho, mas é apenas interesse. Que haja discernimento, clareza e reação rápida quando algo estranho se apresentar. Também peço, humildemente, que os sentimentos que tenho não sejam distorcidos por esse cenário. Que o ciúme não se transforme em obsessão, que a dor da insegurança não se transforme em ataque, que o medo de perder não gere atitudes injustas. Que meu coração permaneça firme e equilibrado, sustentado pela fé, atento aos sinais, mas também calmo para não alimentar tempestades inexistentes. Que a Senhora me ajude a distinguir quando há um perigo real e quando apenas a mente cansada cria fantasmas. Que a Senhora desate o nó do medo excessivo, sem permitir que o cuidado se apague. Que o zelo pelo relacionamento se mantenha, sem se transformar em descontrole. Que a harmonia retorne. Que as mãos que se entrelaçam não tremam diante das ameaças. Que os olhos que se encontram todos os dias não carreguem dúvida, mas certeza. Que o coração do outro volte a se comunicar com o meu sem interferências. Que as tentações externas percam totalmente a influência. Que cada pessoa que deseja minha queda emocional, que busca tomar o lugar que não lhe cabe, seja detida antes que consiga. Que suas palavras sejam ignoradas. Que suas tentativas sejam em vão. Que não consigam se aproximar mais. Que se afastem por caminhos naturais, sem ruídos, sem escândalo, sem mágoas,
mas com decisão firme vinda do alto. Que tudo aquilo que tenta destruir o que construímos seja apagado. Que minha casa, meu lar, meu relacionamento, seja respeitado. Que minha união seja blindada contra toda tentativa de sedução maliciosa. Que o nome do Senhor permaneça sobre esse relacionamento, fazendo com que tudo aquilo que é real e verdadeiro tenha raiz profunda e não se abale diante do vento. Que os desejos daqueles que nos invejam não passem da intenção. Que o mal planeje, mas não consiga executar. Que o coração do meu cônjuge esteja fortalecido contra todo laço ilusório. Que nenhuma imagem criada com intenção de enganar seja capaz de substituir o que vivemos. Que o Senhor, por meio da Senhora e do anjo da guarda, nos oriente, nos proteja e nos mantenha firmes. Que a paz que parecia perdida retorne. Que o toque, o abraço, o diálogo e a presença recupere seu lugar. Que o silêncio não seja mais interpretado como afastamento, mas como espaço de recolhimento e renovação. Que o amor retorne com mais firmeza. Que os ataques percam sua base. Que os que desejam nos ver separados não consigam sequer se aproximar. Que a tranquilidade venha de novo. Que o descanso emocional volte. Que o cuidado entre nós floresça naturalmente, com simplicidade e verdade. Ó Mãe do Céu, desfaz tudo o que está atrapalhando esse relacionamento. Ó Anjo da Guarda, protege com firmeza o coração daquele que está ao meu lado. Que sejamos libertos do ciúme que paralisa e das tentações externas que causam desequilíbrio. Que Deus, em sua infinita sabedoria, mantenha a união firme, e que tudo aquilo que for contrário à paz que buscamos juntos seja afastado com autoridade. Que cada dia seja mais leve. Que cada noite traga mais certeza. Que o amor, guiado pelo céu, se mantenha de pé. E que nenhuma sombra gerada por mãos ou palavras humanas consiga encobrir aquilo que é verdadeiro entre nós. Senhora admirável, invocada com o doce e firme título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e tu, anjo da guarda, fiel companheiro que não se ausenta nem por um instante sequer, aqui estou, como homem que enfrenta o peso da realidade diária, com as mãos marcadas por decisões, com o coração às vezes inquieto, com os pensamentos muitas vezes atravessados por dúvidas, tentando manter o equilíbrio entre o que preciso manter e o que desejo alcançar. Há dentro de mim o desejo de acertar, de cuidar do que tenho, de saber multiplicar os recursos, de não desperdiçar as oportunidades que aparecem de caminhar com clareza no campo das decisões financeiras, porque sei que cada escolha pode abrir ou fechar caminhos, construir ou desmoronar aquilo que já foi conquistado com suor e vigilância. Mas também sei que, além dos desafios visíveis do dia a dia, existem pressões invisíveis, presenças silenciosas que desejam minha queda, que se alegram com minha confusão, que se alimentam das brechas que porventura deixo. Meu pior inimigo, aquele que não se contenta em observar de longe, tenta encontrar maneiras de afetar aquilo que Deus me permitiu conquistar. Seu olhar carrega ganância, sua mente procura brechas para me fazer errar. Sua intenção é tirar o que é meu, por meios diretos ou sutis, por ações disfarçadas ou por manipulações espirituais que nem sempre consigo perceber com clareza. Por isso, levanto este clamor com urgência, buscando no céu o amparo que aqui embaixo me é negado, pedindo por sabedoria que ultrapasse os limites humanos e proteja minha vida financeira contra a mão do mal. Não desejo apenas ganhar mais, mas quero saber lidar com o que já me foi confiado. Quero ter discernimento nas decisões, controle diante das tentações do consumo inútil, lucidez para enxergar oportunidades reais e, principalmente, blindagem contra as armadilhas plantadas por aquele que torce pela minha ruína. Que o Senhor, por meio da intercessão desta mãe que sabe desfazer o que parece impossível e do anjo que caminha ao meu lado desde os primeiros dias, me ajude a ver além do superficial, me ajude a intuir o que não é dito, a compreender o que se esconde por trás de cada proposta, de cada contrato, de cada convite que chega aparentemente limpo, mas que carrega veneno. Peço que minha mente se mantenha desperta, que eu tenha calma quando for necessário esperar, coragem quando for a hora de agir, firmeza quando surgir o medo, e silêncio quando o impulso tentar me fazer agir sem pensar. Que meu espírito se torne escudo contra a pressa, contra a ingenuidade,
contra as tentações que vêm disfarçadas de lucro rápido ou vantagem fácil. Que o brilho das armadilhas não ofusque minha razão. Que nenhuma palavra sedutora consiga manipular meu juízo. Que eu saiba dizer não quando for preciso, mesmo que o coração se abale, mesmo que o desejo por mais queira me cegar. Que a paz seja critério de decisão e que o entendimento seja aliado na hora de fechar caminhos que não foram traçados por Deus. Peço também por proteção. Que nenhum plano do meu inimigo consiga retirar o que construí. Que nenhuma ação feita às escondidas consiga ter efeito sobre minha vida. Que nenhuma energia mal intencionada enviada contra mim encontre acesso aos meus bens, ao meu rendimento, à minha mente ou ao meu lar. Que tudo aquilo que foi criado com o desejo de me ver falir, errar ou me perder, volte ao seu ponto de origem sem causar estrago algum. Que o dinheiro que chega até mim seja canal de estabilidade, e não de discórdia, que sirva ao bem e não à ruína, que seja gerido com clareza e não com ganância, que seja usado com sabedoria e não desperdiçado por impulsos. Que eu saiba a medida certa entre investir e guardar, entre planejar e arriscar, entre confiar e proteger. Meu inimigo, muitas vezes, age com astúcia. Nem sempre mostra a face, nem sempre anuncia suas intenções. Por isso, peço vigilância, peço discernimento espiritual. Que meu olhar não seja facilmente enganado. Que o brilho do ouro falso não me distraia do verdadeiro valor das coisas. Que minha mente esteja conectada à voz de Deus, para que eu perceba, no exato momento, quem tenta se aproximar com intenções erradas. Que a inveja não consiga abrir caminho. Que a cobiça que me cerca não encontre apoio. Que toda tentativa de me arrastar para prejuízo, por inveja ou sabotagem, seja identificada antes mesmo de surgir. Que nenhuma ação judicial injusta, nenhuma armadilha comercial, nenhuma má influência profissional ou familiar tenha poder sobre meus bens. Que minhas finanças sejam guiadas por um senso de ordem. Que o desperdício não reine. Que as tentações por acúmulo desmedido não me afastem da serenidade. Que o que tenho hoje seja bem direcionado, e que o que vier amanhã seja resultado do que foi bem cuidado. Que minha fonte não seque por descuido, por distração, por decisões erradas ou por influência de quem deseja me ver abaixo. Que eu saiba também proteger o que conquistei, blindar aquilo que já está comigo, zelar por contratos, checar detalhes, revisar caminhos, entender documentos, observar parceiros, estudar opções antes de qualquer ação. Que minha mente esteja limpa da ansiedade que sabota. Que as vozes confusas sejam silenciadas. Que nenhuma má orientação seja seguida. Que o anjo que me guarda me inspire na hora de calcular riscos e que a Senhora, que intercede com a autoridade de mãe, desate todos os nós que me impedem de prosperar com equilíbrio. Que as dívidas sejam organizadas, que as oportunidades sejam aproveitadas sem medo nem precipitação, que os ganhos não tragam culpa, e que o trabalho seja canal de dignidade. Clamo por essa sabedoria que não se aprende em livros nem se compra com moedas. Aquela que vem do alto e que atua no segredo da mente, que sussurra a melhor escolha quando tudo parece incerto. Aquela que ilumina no momento da dúvida. Aquela que protege o sono do empresário, do comerciante, do trabalhador autônomo, do pai de família, do homem que assume responsabilidades e que sabe o peso que é errar no campo financeiro. Que nada do que foi semeado por inveja, feitiçaria, palavras negativas ou desejo de destruição prospere contra mim. Que meu nome seja guardado em contratos limpos. Que minha assinatura esteja presente apenas onde existe verdade. Que minha palavra não seja usada por ninguém para fraudes ou prejuízos. Que tudo que carrego seja protegido do mal, do roubo, da mentira, da falência provocada. Peço que os caminhos para novos recursos se mostrem de maneira clara. Que meus talentos sejam notados. Que minha capacidade não seja subestimada. Que minha produtividade seja constante e que eu encontre meios lícitos e abençoados de ampliar meus rendimentos. Que o trabalho feito com verdade gere resultados. Que o que está estagnado volte a circular. Que o que foi travado por ações externas comece a se abrir. Que o que me pertence,
se estiver sendo retido por mãos erradas, retorne com justiça. Que o dinheiro que chega até mim não vá embora com rapidez, que não se perca em gastos inúteis, que não caia nas mãos erradas, que não se transforme em dor. Ó Senhora, livra-me da cegueira diante das finanças. Ó anjo do Senhor, protege minhas entradas e saídas. Que meu pior inimigo, mesmo que esteja disfarçado, não consiga tocar no que Deus colocou sob minha administração. Que a mão que tenta tirar, mesmo que com disfarces, fique vazia. Que a palavra que deseja me fazer errar seja ignorada. Que a proposta que tenta me arruinar nem seja ouvida. Que a inveja, ao se levantar, encontre a barreira da providência divina. Que meu sustento não falte, que minha habilidade seja aprimorada, que meu discernimento seja afinado. Que a fé me mantenha firme e a sabedoria me mantenha estável. Que tudo aquilo que é meu seja selado pelo céu. Santíssima e amorosa Mãe, invocada com a confiança de quem sabe que em teus braços encontra refúgio, Nossa Senhora desatadora dos nós, recorro ao teu auxílio para que, pela infinita bondade de Deus, seja desfeito cada nó que traz dor e divisão na minha família. O inimigo, com seu coração carregado de rancor e desejo de destruição, lançou contra nós maldições silenciosas, feitas nas sombras, que visam abrir feridas, plantar discórdias e gerar brigas que não deveriam existir entre aqueles que deveriam ser unidos pelo laço sagrado do sangue e do amor. Estas intenções ocultas se infiltraram em nosso meio, causando ruídos, aumentando a distância entre corações, colocando dúvidas onde deveria haver confiança, e semeando inquietação onde deveria haver paz. Diante desse cenário, clamo com fé e humildade que essas trevas sejam dissipadas, que cada palavra dita com ódio, cada pensamento enviado com maldade, cada ação arquitetada para destruir nossa harmonia, perca todo o poder de atuar entre nós. Peço que o céu olhe com compaixão para nossa situação e interceda para que todo o mal seja interceptado e neutralizado, de modo que a paz retorne às nossas conversas, ao ambiente que compartilhamos, e que a compreensão substitua o rancor, que o amor vença o ódio, que o diálogo se fortaleça e que os corações encontrem a reconciliação. Nossa Senhora desatadora dos nós, tua missão é clara e profunda: desfazer o que aprisiona, romper o que ata, libertar o que foi acorrentado por causas invisíveis e poderosas. Por isso, peço que te faças presente no centro do nosso lar, iluminando cada canto com tua presença maternal, permitindo que as sombras que se aproximaram sejam afastadas, que as barreiras de mágoa e desconfiança sejam quebradas, e que o sopro da reconciliação aqueça nossos corações. Que a intervenção divina atinja a raiz das causas que levam à discórdia, eliminando o ressentimento que insiste em permanecer, dissipando o orgulho que dificulta a aproximação e quebrando o silêncio que alimenta o afastamento. Que o amor verdadeiro que une uma família possa se manifestar com clareza, fortalecendo cada vínculo e restaurando a confiança perdida. Que toda semente de discórdia seja arrancada pela mão poderosa de Deus, para que possamos recomeçar com pureza e renovação. Santo anjo da guarda, fiel guardião que foi enviado para proteger cada um de nós, peço que estejas vigilante e presente, impedindo que as influências negativas se aproximem ou permaneçam. Que tua luz ilumine os caminhos da nossa convivência, afastando as intenções que tentam envenenar nossos pensamentos e gestos. Que tua presença se manifeste como barreira invisível contra qualquer mal que busque semear divisões e mágoas. Que as palavras que provocam briga sejam interceptadas antes de chegarem ao destino, que os corações se fechem para o veneno da mentira e da manipulação, e que a sensibilidade para o amor, para a compreensão, para o perdão, se abra em cada um de nós. Peço que Deus, em sua infinita bondade, limpe toda maldição que tenha sido lançada por meu inimigo, que cada laço escuro feito para nos separar seja desfeito pelo poder da luz divina. Que nenhum rancor cultivado fora da nossa família encontre terreno fértil dentro dela. Que nenhuma palavra maldosa consiga criar raízes que alimentem o ódio. Que nenhuma inveja silenciosa tenha espaço para agir. Que o Senhor seja nosso escudo e proteção, afastando todo o mal, toda energia negativa, todo desejo de separação, e que possamos caminhar juntos, mais fortes e unidos, aprendendo a perdoar, a escutar e a apoiar uns aos outros.
Que o inimigo se veja frustrado diante da nossa união renovada, que seus planos se quebrem antes de sequer chegarem a ser colocados em prática, que sua presença se torne invisível e ineficaz diante da nossa fé e da nossa vontade sincera de viver em paz. Que o mal não encontre mais caminho para agir dentro do nosso lar, que a luz de Deus penetre fundo e toque cada alma, que o amor supere as barreiras criadas pelo desentendimento e pelo ressentimento. Que cada membro da família sinta no coração a certeza de que a paz é possível, que o abraço seja mais forte do que o afastamento, que a conversa verdadeira seja mais frequente do que o silêncio que machuca. Peço que essa oração seja ouvida no céu e que a intervenção aconteça com rapidez e firmeza, que o Senhor envie seu Espírito Santo para renovar as energias de nossa convivência, para curar as feridas invisíveis que dificultam a aproximação, para despertar em cada um o desejo sincero de reconstruir laços e fortalecer os valores que nos unem. Que não haja mais espaço para o que destrói, mas apenas para o que edifica, para o que reconstrói, para o que traz esperança e paz duradoura. Ó Mãe querida, que tens o poder de desfazer o que parece impossível, que acompanhas teus filhos com misericórdia e cuidado, coloca tuas mãos sobre nossa casa e sobre cada coração, desatando os nós que nos impedem de ser um só em amor, em respeito e em união. Que possamos olhar para o futuro com esperança, com fé renovada e com a certeza de que nenhuma força contrária poderá separar o que Deus uniu em amor e vontade. Que sejamos instrumentos de reconciliação, exemplos de perdão e sinais vivos do poder restaurador da graça divina. Anjo guardião, protege-nos, guia-nos, ilumina os passos que precisamos dar para reerguer os laços familiares. Que tua presença seja constante, afastando os perigos invisíveis e trazendo serenidade ao nosso convívio. Que a confiança retorne aos nossos olhos e que a paz reine em nossos lares como testemunho vivo da intervenção divina. Que a mão de Deus limpe toda sujeira espiritual, toda influência que deseja causar discórdia e confusão, que o amor verdadeiro tome o lugar do ódio, que a paz se faça presente em cada diálogo, em cada olhar, em cada gesto de carinho e compreensão. Que a união familiar, renovada pela graça do Altíssimo, se fortaleça para que possamos enfrentar juntos qualquer adversidade, sabendo que nossa aliança é sagrada e inviolável. Assim, com fé, esperança e confiança, deixo esta oração aos pés do trono divino, certo de que a proteção celestial está sobre nós, que a intercessão da Mãe desatadora dos nós e do anjo da guarda alcança o coração de Deus, que nada poderá separar o que Ele escolheu para ser unido, e que a paz e a harmonia reinarão em nosso lar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.